O salário mínimo tá subindo, a inflação tá disparando, mas a tabela de isenção do imposto de renda, meu amigo, essa não mexe nem que o leão tussa. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Agora, o mais pobre vai pagar mais imposto. Quem recebe um salário mínimo e meio já vai entrar na tabela ali de tributação do imposto de renda. Antes, você tem que entender por que esse fenômeno está acontecendo. E para isso você tem que entender o que é a inflação. A inflação é um fenômeno monetário que deprecia o seu poder de compra. Isso acontece porque o Estado tem o poder de imprimir dinheiro. Ele tem a impressora na mão. Ele pode fazer isso, por exemplo, através de emissão de dívidas. Isso faz a base monetária do país aumentar. Eu vou compartilhar a tela para te mostrar isso em dados. Esse aqui é o M2, é o Agregado Monetário do Brasil, e nós vemos aqui uma disparada da base monetária brasileira. Gabriel, traduza para mim, por favor. Claro, seu capitalista. Aqui é justamente a quantidade de reais que estão disponíveis. Isso significa que com mais reais disponíveis na praça, o real vai se depreciar. É aquela lei básica do capitalismo, oferta e demanda. Se tem mais reais disponíveis, esse real vai perder valor se principalmente os produtos e serviços, a produção, não acompanhar essa emissão monetária. Isso faz com que os produtos fiquem mais caros. Então, quando você vai no mercado e o leite está mais caro, a carne está mais cara, isso não é culpa do capitalista malvadão. Isso é culpa do Estado que está inflando a base monetária para muitas vezes financiar a própria máquina estatal. Como o Estado é muito gastador e às vezes o imposto que ele rouba de você não é suficiente, ele precisa imprimir dinheiro para financiar as contas. Então essa que é a ideia. Por isso que a inflação é um imposto branco, é um imposto disfarçado. Diferente do imposto sobre consumo, por exemplo, quando você vai comprar um celular, aqui você sabe que tem 50% de imposto, ou você vai vai pagar o seu IPVA, seu IPTU, que é claro que você está pagando imposto. A inflação é um imposto disfarçado. E aí tem outro problema. Conforme os produtos vão ficando mais caros, a incidência da porcentagem de imposto aumenta. Por exemplo, 50% sobre 5 mil é uma coisa. Agora, 50% sobre 10 mil porque a inflação corroeu e tudo está subindo de preço é outra coisa. Ou seja, além do Estado depreciar o seu poder de compra para se financiar, ele também ganha mais dinheiro porque as porcentagens de imposto sobre os produtos vai aumentar, vai atrair mais arrecadação, porque os produtos ficando mais caros, ele vai arrecadar mais porque a porcentagem sobre os produtos continua a mesma, né? Então, você entendeu aí a questão da inflação, e é justamente essa inflação que está fazendo agora o salário mínimo subir, mas a tabela de isenção do imposto de renda ficar obsoleta. Isso acontece porque o dinheiro perdeu o poder de compra, o salário mínimo foi reajustado daquele jeito pela inflação, mas a tabela de isenção de imposto de renda não. E agora o salário mínimo então é de R$ 1.320, quem recebe aí cerca de um salário mínimo e meio, então já vai ter que fazer aí a contribuição para o leão. Então, a grande jogada é que essa isenção aqui, seus capitalistas, ela deveria ser reajustada, e a gente já vai falar sobre o valor que essa isenção deveria estar hoje em 2023, tá? Antes, vamos ver aqui, ó, 22.847,76 para a gente ver qual que é hoje o teto, né, que uma pessoa pode ganhar sem que ela precise pagar o imposto, né, para ela se enquadrar na isenção. Vou dividir isso aqui por 12. Então hoje o teto é de R$ 1.903,98. Então você que ganha até isso aqui, você está isento de imposto de renda. Como a gente sabe, isso aqui é uma realidade muito distante, né, do que é necessário uma pessoa ganhar para ter o mínimo de qualidade de vida. Uma pessoa que ganha aí menos de 3, 4 mil reais e tem uma família, por exemplo, ela vai estar vivendo sempre no aperto, né, seus capitalistas. Então a grande jogada é que agora uma pessoa que ganha relativamente pouco, né, ela vai precisar pagar o imposto de renda e vai perder ainda mais aí o seu poder de compra. Ela vai ficar ainda mais pobre, né? E aí, vários políticos, eles vêm
pagar de salvador da pátria, né? Eu sou um político e agora eu vou isentar o imposto de renda para 5 mil reais, né? Eu lembro que o Bolsonaro prometeu isso e não cumpriu, o Lula agora prometeu isso, mas saibam, né, pessoal, que é muito positivo que isso aconteça, mas saibam que isso é apenas a obrigação desses políticos, porque eles não estão fazendo nada demais além de reajustar a isenção com a inflação. Então, a última vez que essa isenção ela foi estabelecida foi em 2015, né? De lá para cá, é claro que a inflação corroeu muito o poder de compra das pessoas. Então, no ano de 2015, quando foi estabelecida a faixa de isenção para salários de até R$ 1.903,98, o salário mínimo na época era R$ 788. Perceba a depreciação da nossa moeda de lá para cá, quanto, né, a nossa moeda não perdeu de poder de compra. O salário mínimo na época era R$ 788. Hoje já está em 1.300 e pouco. Só que a faixa de isenção não foi reajustada pela inflação. Então quer dizer que ano após ano, os salários das pessoas vão subindo por conta do reajuste monetário, mas a tabela não é reajustada. Então cada vez mais pessoas vão tendo que pagar mais imposto. Porque, teoricamente, se o Estado gera essa inflação, ele deveria também reajustar essa tabela ano após ano. Então essa tabela ano após ano deveria ser reajustada pela inflação também para acompanhar essas faixas de isenção. E aqui eu quero falar mais. A tabela dos 20 mil reais para venda de ativos também deveria ser reajustada. Quando você vende ações até 20 mil reais, você está isento de pagar imposto. Só que 20 mil reais não é nada, gente, principalmente para um investidor. Então, essa tabela também deveria sofrer reajuste pela inflação ano após ano, porque é uma tabela que claramente está defasada, porque a nossa moeda perde valor muito rapidamente, ok? Mas e agora? Quanto deveria ser essa isenção para corrigir aí pela inflação? Hoje, pessoal, a isenção deveria ser ajustada com base nas perdas inflacionárias, e se isso fosse feito, ela deveria ser em cerca aí de R$ 4.600. Esses R$ 1.900 que eu falei anteriormente deveriam ser aí R$ 4.600 de isenção. Isso apenas para corrigir a questão da inflação. Como assim, Gabriel? Então eu vou pegar aqui a calculadora do cidadão e aí, ó, eu vou ser aqui, ó, vou ser mais cruel, vou corrigir pelo IGPM. Aí aqui eu vou pegar 01 de 2025 até 12 de 2022. Eu vou pegar aqui esse valor de 1903,98 e vou corrigir de 2015 para cá. Olha lá. Se a gente fosse corrigir aqui seco, pessoal, a isenção deveria ser cerca de R$ 4.000, tá? R$ 4.000 deveria ser a isenção e não os 1.903. Então, de 2015, gente, não é tão distante. De 2015 para cá, o nosso dinheiro perdeu metade do valor. Isso por conta do que eu falei no início desse vídeo, da expansão monetária. Então a grande jogada é que hoje o mais pobre, o cara que recebe um salário mínimo e meio, vai ter que pagar mais imposto porque essa tabela não está sendo ajustada. E como eu falei, os políticos deveriam fazer a obrigação deles, que é fazer um projeto para que essa tabela de imposto de renda, a tabela lá da venda de ações e tal, tudo isso nessas tabelas de isenções sejam reajustadas ano após ano, porque a inflação aqui no Brasil é galopante. Então, tudo deveria ser reajustado pela inflação. É claro que não é de interesse dos políticos, porque isso diminui a arrecadação. Como é que eles vão roubar de você, seu capitalista? Como é que eles vão roubar de você se eles vão isentar mais pessoas? O objetivo do Estado é cada vez mais colocar mais pessoas para contribuir, deixar essas pessoas cada vez mais pobres. Essa que é a grande jogada, né? E aí, como é que a gente remedia isso, seu capitalista? Para você remediar a questão do imposto, existem algumas soluções. Talvez não seja acessível para você que quer entrar nessa faixa de isenção, mas pode ser uma alternativa para você pelo menos pagar menos imposto. Uma alternativa seria você, por exemplo, se tornar um MEI. O MEI, por exemplo, você vai trabalhar com uma pessoa jurídica e você vai receber através dessa sua empresa. Abrir um CNPJ, tipo uma empresa limitada para você, pode ser inviável. A minha empresa, por exemplo, é limitada.
E os custos de software para emissão de notas, o custo de contabilidade, né? Quem é CLT não sabe o quanto para manter uma empresa aberta custa. Então existem impostos para manter essa empresa aberta lá, da folha, pagar, blá, blá, blá. Então, para manter a empresa aberta, tipo assim, eu não faturei nada. Eu gasto em torno de R$ 1.500 a R$ 1.700, tá? Isso assim, sem lucro. Aí, conforme você vai faturando, vai vindo o imposto para você pagar em cima, né? Então, é algo nesse sentido. Então, manter uma empresa limitada, aberta, pode causar alguns custos para você que não fazem sentido. Mas existe uma solução, por exemplo, para você receber como pessoa jurídica para pagar menos imposto, como por exemplo o MEI. Se você se tornar um MEI, você vai poder receber ali 3, 4, 5 mil reais, por exemplo, do teu salário, pagando menos imposto. Você vai pagar uma taxinha irrisória, que é basicamente a contribuição lá para sua previdência, para sua aposentadoria. É uma alternativa, né? Para você que quer pagar menos imposto ou para você que está saindo agora da faixa de isenção para você ser isento, enquanto o governo não faz nada nessa questão ali de isentar até 5 mil reais. Lembrem-se que não é nada mais do que a obrigação dos políticos de te isentar 5 mil reais. Eles não estão fazendo um grande favor para você. Eles só estão corrigindo ali a depreciação do real, que foi depreciado justamente pelo Estado por conta da impressão desenfreada de dinheiro. Bom, seria uma alternativa fácil, né? Simples, você você pagar menos imposto e tornar um MEI. Agora, isso legalmente falando, tá, pessoal? É uma alternativa legal. Agora, para você fugir da inflação, você precisa começar a investir. Porque como eu mostrei para vocês, de 2015 para cá, o dinheiro perdeu 50% de poder de compra. Se você não investe, se você não sabe investir para rentabilizar acima da inflação, você vai acabar ficando cada vez mais pobre. Essa que é a grande jogada. Então, o mais pobre, ele sai prejudicado de todas as maneiras. Primeiro, porque ele não consegue ter alternativas para fugir dessa tributação. Segundo, o mais pobre não tem o conhecimento, porque a escola, que deveria dar uma boa educação para esse cidadão, porque esse cidadão já paga imposto para isso, ela não ensina esse cara a investir. Então, esse trabalhador aqui, o mais pobre, ele trabalha para pagar as contas e gastar tudo o que ele puder. E não sobra dinheiro para ele investir. E por ele não investir, ele não consegue se proteger da inflação. Então, existem ativos que você pode estar investindo para você se proteger dessa inflação, como por exemplo, moedas fortes, metais, ações. Aí para você rentabilizar mais, né, ações, criptomoedas, você vai montar uma carteira diversificada, uma carteira antifrágil, para que você consiga rentabilizar mais do que a inflação. Então, se a inflação for de 6% e a sua carteira rendeu 12%, significa que o seu lucro real, o seu ganho real foi de 6%, porque 6% foi depreciação da nossa moeda, então você ficou mais rico 6% nesse exemplo, tá? Essa que é a grande jogada. Então, para você vencer a inflação, você precisa investir e você precisa ganhar dessa inflação. E também a sua fonte de renda deve ir acompanhando esse reajuste da inflação, certo? Se a sua fonte de renda aí, ela não acompanha ou é reajustada acima da inflação, você acaba que está ficando mais pobre ano após ano. Então, observar esses fatores é muito importante para que você aí consiga manter o seu padrão de vida e até aumentar o seu padrão de vida. Então, duas formas, né, de você remediar isso é buscar pagar menos impostos, formas legais de fazer isso, e claro, formas também de você investir melhor para que você consiga, né, rentabilizar mais do que a inflação e também conseguir enriquecer. É uma briga, né, que a gente tem que fazer, infelizmente. Ou felizmente, né, porque é muito bom alcançar nossa liberdade financeira. E para você que quer mais vídeos como esse, com dicas de investimento para iniciantes, eu vou deixar aqui abaixo uma playlist chamada Comece Por Aqui. Essa é uma playlist antiga aqui do canal, que eu tenho há muito tempo aqui, mas poucas pessoas conhecem. É uma playlist onde eu dou várias dicas para quem está começando a investir. O link está aqui abaixo e é totalmente gratuita para você maratonar. Se você gostou desse tipo de vídeo e quer mais dicas de investimento para iniciantes, deixa suas dúvidas aqui nos comentários, deixa seu like também e compartilha para todo mundo aí nos grupos do WhatsApp. Se der bastante view, se der bastante like e se eu ver que vocês gostam dessas dicas para iniciante, eu posso trazer mais vídeos aqui nos finais de semana. Mas vai depender se vocês vão gostar desse conteúdo. Então a gente se vê na próxima, seus capitalistas. Mas antes eu quero finalizar aqui com esse vídeo desse mineiro aqui, ó, que ele investiu da maneira errada, mas é uma parada curiosa, né? Ele juntou moedas, pessoal, para comprar uma moto. Então o sonho dele era comprar uma moto. Ele juntou as moedas aqui, ó, em garrafas PETs. Ele colocava essas garrafas PETs no telhado da casa.
E ele juntou essas moedas por 25 anos, gente. Ele ficou 25 anos juntando as moedas. Qual que é a treta de você fazer isso, né? De você guardar dinheiro para comprar um bem não investindo? Justamente você perder esse valor, né, para a inflação. Então, o sonho dele era comprar moto com as moedas, ele não tinha o objetivo de aumentar a rentabilidade dele ou ganhar da inflação. O sonho dele era só comprar moto com as moedas. Ele deu um puta trabalho lá para a concessionária para comprar essa moto com as moedas. Os caras ficaram 12 horas contando moedinha lá. Mas, né, pessoal, o erro aqui, né, se você ainda economiza dinheiro colocando dinheiro debaixo do colchão ou em um cofrinho ou algo assim, é que você vai juntar dinheiro, mas esse dinheiro vai perdendo poder de compra. Ele juntou R$ 9.600, certo? A moto custava 11 mil e pouco, só que se ele tivesse colocado esse dinheiro na poupança, ele tinha conseguido aí acumular R$ 29.600. Então ele conseguiu em moedas acumular 9 mil, mas se ele tivesse colocado na poupança, que é um investimento bem básico, ele teria acumulado aí quase 30 mil reais, né? Por conta dos juros compostos que vão trabalhando a seu favor. Talvez esse investimento na poupança nem venceu a inflação. Existem maneiras de você investir onde você vai ter mais rentabilidade que a poupança. Quem sabe, se esse cara tivesse ficado 25 anos investindo dentro de uma carteira antifrágil, ele já poderia estar aí com R$500 mil na conta. Porque há 25 anos atrás existiam várias ações baratinhas que custavam centavos. E essas ações se valorizaram bastante, por exemplo. Então, a grande jogada é que, por falta de conhecimento muitas vezes, a gente acaba tomando decisões erradas e acaba perdendo grandes oportunidades de mudar a nossa vida. Então, né, pessoal, por isso que, se vocês gostarem dessa ideia de trazer vídeos para iniciantes, deixa aquele like, que o meu objetivo aqui é desfuder o Brasil. Mas a gente só vai fazer isso através do conhecimento e de nós assumirmos que nós somos os nossos próprios presidentes. Se você não faz nada para melhorar a sua vida não vai melhorar. Você tem que fazer algo para ela melhorar. Não espere nada de político. Quer dizer, espere sim, espere uma trolha bem grande, né? De políticos. O que vai fazer a sua vida melhorar são as suas atitudes. Você buscando conhecimento para fazer mais dinheiro, você buscando conhecimento para investir melhor e, claro, você executando o que precisa ser executado. Espero que esse vídeo tenha engrandecido algo na sua vida. Se gostou aí, agora sim deixa seu like, compartilha para todo mundo. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!